No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a festa do Purim. Nesse exato dia que eu tô gravando, quarta-feira, dia 28 de fevereiro, é comemorado entre os cristãos, a maioria dos cristãos, a festa do Purim, que começou lá na antiga Pérsia, com o reinado do rei Assuero. Um dia ele chamou a sua rainha Vashti, para entrar na presença dele. E ela se recusou ao mandado do rei. Ela não quis entrar na presença dele. Então ele perguntou para o seu conselheiro Amã o que deveria fazer com ela. E ele respondeu que deveria expulsar ela do palácio e chamar as 10 moças mais bonitas do reino todo da Pérsia para que entrassem no palácio e ficassem no harém. Harém, para quem não sabe, é tipo um lugar que ficavam todas as princesas, todas essas moças reais, para ficar no harém, se eu não me engano, 1 ano se cuidando, passando aqueles produtos lá nas peles e tal, e depois entrassem na presença do rei para ele escolher uma para ser a rainha. E entre essas moças estava a Esther, que era judia. Ela foi com seu primo Mardoqueu ou Mordecai, depende da versão da Bíblia. Eles entraram lá no palácio e Esther ficou se cuidando do templo junto com as outras moças. Então, no dia que eram para as moças entrarem na presença do rei, todas elas entraram e o rei escolheu Esther. Então, um tempo depois, Esther já era rainha, já estava acostumada com esse cargo, e Mardoqueu ficava meio que de fora do palácio. Sempre que Esther saía, ele estava no jardim esperando ela para conversar. Então teve um dia que os 2 oficiais do rei estavam tramando matar o rei. Mordecai ou Mardoqueu descobriu e foi contar para Esther no jardim do palácio. Então Esther contou para o rei e o rei matou os oficiais que queriam matar ele. Então, um tempo depois, o rei Assuero estava tentando dormir, só que ele não estava conseguindo. Aí ele pediu para os seus servos que trouxessem meio que um livro. É tipo a Bíblia de hoje, que conta todos os acontecimentos sagrados. Então, só que aquilo era um livro que contava todos os acontecimentos da antiga Pérsia. Tudo o que acontecia no reino ficava armazenado naquele livro. Então, justo a história que o servo escolheu para contar para o rei dormir foi que um judeu, que era Mardoqueu, salvou a vida do rei por meio de palavras e por meio da rainha Esther. Então, o rei perguntou ao seu servo o que teria feito com aquele homem tão importante que salvou a vida do rei da Pérsia, um reino tão grande. E ele ainda era judeu, que os judeus não eram muito, sei lá, é tipo que eles não eram muito valorizados. É tipo no Antigo Egito, que os israelitas eram escravos. Então, é tipo isso no reino da Pérsia. Aí o servo falou que não teria feito nada. E no dia seguinte, o rei Assuero foi perguntar para o seu conselheiro Amã o que iria fazer com um homem que ele queria homenagear, um homem muito importante, que o rei gosta muito. E Amã, achando que era ele, falou que fosse esse homem montasse num cavalo, o cavalo mais belo do reino, e andasse pela cidade com o oficial anunciando, falando palavras para homenagear ele, falando isso é o que acontece com o cara que o rei gosta muito, com quem salva a vida do rei, essas coisas. Então o rei Assuero falou para Amã fazer tudo isso que ele tinha falado com Mardoqueu. E Amã já não gostava de Mardoqueu, porque Amã, desde da família dele, foi passado de geração em geração esse ódio pelos judeus. E Mordecai, ou Mardoqueu, era judeu. Então ele já não gostava por ele ser judeu e ainda ficou com inveja dele, porque o rei gostava muito dele e meio que na cabeça dele gostava mais dele do que de Amã. Então Amã fez isso, foi meio que anunciando o Mardoqueu pelo reino todo, pela cidade toda. Então
Um tempo depois, Amã fez um decreto para aniquilar todos os judeus da face da Pérsia, porque ele não gostava de Mardoqueu. Ele era judeu, então ele falou que ia matar todos os judeus, e o rei meio que não sabia desse decreto. Então, isso foi feito. O decreto foi feito. E ele meio que... Não tem quando vai começar um jogo de futebol agora, que joga cara ou coroa pra ver quem começa? Eles meio que fizeram isso pra cair o dia certinho, que era pra ser aniquilado o povo de Deus. E caiu o dia 14 e 15 do mês de Adar, que pra gente é entre fevereiro e março, mais ou menos. Por isso que a gente comemora o dia 28, que é no final de fevereiro pra entrar março. Março. Então, ele jogou a sorte e caiu esses 2 dias. Nesses 2 dias, era para todos os judeus serem mortos. Então, Mardoqueu descobriu desse decreto e ficou chorando muito no jardim do palácio, chorando muito mesmo. Então, Esther foi ver o que estava acontecendo e ele falou desse decreto. Falou que todos os judeus seriam mortos e que provavelmente até ela não seria poupada. A rainha Esther ia ser morta por um decreto que o rei não tinha conhecimento nenhum. Então, Esther falou para Mardoqueu e o povo lá, os amigos, os familiares de Esther, ficarem jejuando por ela 3 dias para que ela possa entrar na presença do rei. Porque meio que naquela época, se você entrasse na presença do rei e o rei não estendesse o cetro, você seria morto na mesma hora. Então ela tinha muito medo porque havia semanas que o rei não tinha chamado ela na presença dele. Então ela pediu para Mardoqueu e seus familiares e amigos ficarem jejuando por ela 3 dias para que ela consiga até entrar na presença do rei, entrar diante do trono. E ela e suas servas, que eram as pessoas que cuidavam dela, ficavam ajudando ela em tudo, iriam também jejuar 3 dias. E foi isso que elas fizeram. E Esther, na hora que ela entrou na presença do rei, o rei estendeu o cetro para ela. Ela podia falar. E o rei ainda falou que daria até metade do reino se ela pedisse. Então o rei estava bem bonzinho naquele dia. Então Esther falou que queria fazer um banquete com Amã e com o rei. E nesse banquete ela falaria o que ela queria. Mas na verdade ela não falou. No dia do banquete o rei disse a mesma coisa. Eu te dou até metade do reino se você me pedir. E ela falou que queria fazer outro banquete. E nesse banquete ela realmente falaria o que ela queria. E no segundo banquete, que era o que ela ia falar, ela falou que ela era judia e que o decreto, como não podia ser anulado naquela época, tipo agora uma lei pode ser anulada, pode ser mudada. Naquela época, um decreto feito por um oficial que tinha meio que o anel de carimbo do rei, não podia ser anulado nem mudado. Então, aquele decreto não podia ser mudado em nada. Todos os judeus seriam aniquilados, dia 14 e 15 do mês de Adar. E isso seria feito. Então Esther convenceu o rei a fazer outro decreto, e para que nesse decreto todos os judeus podiam se defender nos dias que era para ser só morte, eles podiam se defender, virando uma guerra entre os oficiais da Pérsia e o povo de Deus, os judeus. Então isso fez a morte. Então isso fez uma guerra entre a Pérsia e os judeus. E nesse dia que ela contou ao rei do decreto, no banquete, no segundo banquete, o rei Assuero ficou com muita raiva de Amã. E aí o rei meio que saiu para extravasar no jardim do palácio, naquelas tipos de varandinhas que agora a gente chama de sacada. E quando o rei voltou, Amã estava se ajoelhado diante de Esther, pedindo para ela livrar ele de toda a raiva que o rei tinha. Só que quando o rei entrou na sala do banquete, ficou a entender que o Amã estava dando em cima da rainha Esther. E isso só aumentou a raiva dele. Então,
Amã tinha construído, há um tempo atrás, no dia que ele fez o decreto, uma forca para Mardoqueu ser enforcado. Então o rei mandou ele ser enforcado naquela forca que ele tinha construído para Mardoqueu, ou Mordecai. E isso que aconteceu, Amã morreu e o rei fez esse decreto falando que os judeus podiam se defender. E nesse dia que os judeus podiam se defender, os judeus ganharam da guerra, mataram todos os oficiais da Pérsia. E é isso que comemora a festa do Purim, o livramento que Deus deu para o povo judeu. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês quiserem mais vídeos assim contando as histórias da Bíblia, bota aqui embaixo. Dê like no vídeo e se inscreva no canal. Beijo!